tinha 15 anos de idade, muitos sonhos e muitos planos para o futuro, mas naquela manhã de março a Paige Doherty nunca chegou ao seu destino. O que aconteceu com essa jovem abalou uma cidade inteira e revelou o lado mais sombrio da natureza humana. E os detalhes perturbadores sobre esse caso eu te mostro nesse vídeo agora. Mas antes desse caso completo, já curte o vídeo e me segue. A Paige era uma adolescente escocesa de 15 anos de idade que vivia em Clydebank, uma cidade muito próxima lá de Glasgow. Ela era uma jovem muito alegre e muito querida pela família e também pelos amigos. Ela estudava muito e tinha o sonho de ser cabeleireira. Inclusive, a Paige já fazia um estágio em um salão de beleza nos finais de semana. Mas no dia 19 de março, um sábado, a Paige saiu muito cedo de casa. O destino dela era ir pro salão e depois do trabalho encontrar a mãe. Só que infelizmente a Paige nunca chegou ao destino. A última vez que a Paige foi vista com vida foi por volta das 8h21 da manhã. Ela foi vista entrando em uma lancheria chamada Delicious Deli. As câmeras de segurança mostram ela entrando normalmente ali, mas depois disso ela simplesmente desapareceu. E como ela não apareceu no salão e também não respondia às mensagens, a família acabou ficando muito preocupada e algumas horas depois a mãe foi até a delegacia para informar o desaparecimento da filha. O desaparecimento da Paige mobilizou a comunidade toda. Voluntários, amigos, a família, inclusive a polícia se uniram para procurar qualquer pista sobre ela. Mas o que ninguém imaginava era o horror que estava prestes a ser descoberto. Após 2 dias de busca intensa, lá no dia 21 de março, o corpo da Paige acabou sendo encontrado em uma área mais isolada. Ela foi encontrada às margens de uma estrada enrolada em sacos plásticos próximas de um matagal. E a cena que eles encontraram ali chocou até mesmo os investigadores mais experientes. O corpo apresentava 60 marcas sendo 43 na cabeça e no pescoço. Esse realmente foi um crime muito violento e muito cruel. A brutalidade com que tudo aconteceu deixou até mesmo os investigadores mais experientes abalados. As investigações logo voltaram a atenção para a lancheria Delicious Deli, que foi o último local em que ela foi vista. O proprietário do local, John Letter, de 32 anos de idade, começou a levantar diversas suspeitas. As câmeras de segurança mostravam a Paige entrando na lanchonete, mas nunca saindo dali. Câmeras de segurança mostraram o John comprando produtos de limpeza, luvas e também sacos plásticos, e outras câmeras mostravam ele indo até o local do crime. Diante das evidências ali, o John rapidamente foi preso e acabou confessando o crime. E segundo o depoimento do John, a Paige teria ameaçado ele dizendo que denunciaria ele por abuso caso ele não conseguisse um emprego para ela. Ele disse que isso acabou deixando ele em pânico e no momento de raiva ali, sem pensar muito, ele acabou atacando a garota. Só que a brutalidade com que tudo aconteceu levantou muitas suspeitas se havia algo a mais por trás. A promotoria destacou que a Paige não apresentava nenhum tipo de comportamento manipulador e que realmente o John agiu com total frieza, inclusive de tentar limpar a cena e encobrir o crime, como se ele já estivesse acostumado com aquilo. E depois do crime ele ainda atendeu alguns clientes no balcão da lanchonete antes de se livrar do corpo. E em outubro de 2016 o John foi condenado à prisão perpétua, sendo obrigado a cumprir 27 anos de prisão antes de solicitar uma liberdade condicional. Inclusive essa foi uma das sentenças mais pesadas já dadas lá na Escócia nos últimos anos. A mãe da Paige, Pamela Murrow, fez campanhas pedindo por leis mais rigorosas na Escócia e também criou uma fundação em memória da filha para ajudar outras famílias que passam por situações parecidas. Esse caso da Paige chocou o país. Era difícil imaginar que uma jovem tão doce e tão promissora pudesse ter sido vítima de algo tão cruel. A fundação criada pela mãe da Paige promove palestras em escolas falando sobre violência, proteção e prevenção. A Paige Doherty saiu de casa naquela manhã acreditando que teria um dia normal, mas ela nunca mais voltou para casa e acabou tendo a vida interrompida de uma forma muito cruel, deixando um vazio impossível de ser preenchido. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu comentário falando sobre o caso e também de seguir o perfil. 2 melhores amigas, um triângulo amoroso e um ritual macabro que infelizmente terminou em tragédia. Esse caso aconteceu com uma garota de 15 anos de idade lá na Venezuela e até os dias de hoje o mistério por trás dessa morte continua intrigando e assustando a população. Mas antes desse caso completo, já curte o vídeo e me segue. Lá no final de 2019, a Narielle começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Febre alta, convulsões e também alguns comportamentos incomuns. A família logo procurou ajuda médica, a garota passou por diversos exames, mas nenhum deles apontava nenhum tipo de doença. Só que o estado de saúde da garota piorava rapidamente sem nenhuma explicação aparente. Já com a falta de respostas na medicina, surgiram rumores de que a Narielle poderia estar sendo vítima de bruxaria. O caso ganhou muita repercussão no mundo todo quando os vídeos que mostravam ali os sintomas da jovem começaram a circular nas redes sociais. O caso levantou diversos debates sobre possessão e também sobre bruxaria.
Quando as investigações começaram, descobriram que a Narielle e a sua melhor amiga, a Stephanie, estavam se envolvendo com o mesmo rapaz sem nenhuma das duas saber. Mas assim que a Stephanie descobriu a situação, ela logo procurou a ajuda de uma pessoa que trabalhava com a espiritualidade para fazer um trabalho contra a Narielle. Segundo os relatos, a Stephanie teria chamado a Narielle para almoçar em sua casa, e nessa comida ela acabou colocando terra de cemitério e serviu para Narielle. E com o passar dos dias, o estado de saúde da Narielle só piorava até que infelizmente ela acabou falecendo. E depois do enterro da Narielle, a própria Stephanie procurou a família dela e confessou tudo o que tinha feito contra a amiga. E mesmo depois de a Stephanie ter confessado o que fez, muitas pessoas apontam isso como negligência médica e até falta de apoio psicológico. Mas e qual é a tua opinião sobre esse caso? Ela realmente teria sido vítima de negligência médica ou vítima de um trabalho de bruxaria? Já me conta aqui nos comentários a tua opinião. Essa garota é a Grace Milani, de 22 anos de idade, que decidiu fazer uma viagem sozinha lá para Nova Zelândia. Mas durante a viagem de férias, ela decidiu entrar em um app de relacionamento, conheceu um cara nesse aplicativo e foi até o hotel em que ele estava hospedado. Mas depois disso, a Grace nunca mais foi vista com vida. A Grace era uma jovem muito inteligente, aventureira e inclusive tinha acabado de se formar em publicidade. E por esse motivo decidiu fazer essa viagem para comemorar o início da carreira. Só que toda essa alegria e todo esse sonho acabou sendo interrompido logo que ela chegou na Nova Zelândia. No dia 1º de dezembro de 2018, a Grace acabou conhecendo esse homem em um app de relacionamento. Eles acabaram combinando de se encontrar em um bar chamado Auckland. Nesse bar eles acabaram bebendo, conversando e depois disso foram até o hotel em que ele estava hospedado. E desse ponto aqui a Grace nunca mais foi vista. Inclusive as últimas imagens da Grace com vida são as imagens da câmera de segurança que mostram os dois dentro do elevador. O suspeito é um homem chamado Jesse Kempson, de 26 anos de idade. Ao ser interrogado ele afirmou que tudo havia sido consensual, mas após algumas investigações a polícia viu que o cenário era completamente diferente. As câmeras de segurança captaram os dois juntos em vários momentos e em vários locais, inclusive dentro do elevador. Depois disso, todas as movimentações dele sozinho levantaram várias suspeitas. Foi captado por câmeras de segurança entrando sozinho em algumas lojas, comprando algumas malas e também itens de limpeza. Mas o que chamou muito a atenção foi um vídeo dele saindo do elevador carregando um carrinho de limpar carpetes. E durante as investigações, a polícia acabou encontrando o corpo da Grace em uma área de mata dentro daquelas malas. E uma coisa que chamou muito a atenção nesse caso é que no mesmo dia que aconteceu isso com a Grace, ele foi visto em um encontro com uma outra mulher, como se nada tivesse acontecido. 2 anos depois, lá em 2020, ele acabou sendo julgado e condenado à prisão perpétua. Esse caso repercutiu o mundo todo, gerando muita comoção entre a população e trouxe à tona novamente os alertas sobre a segurança de viajar sozinho, principalmente mulheres. E outro ponto muito importante, que sempre tomar cuidado com pessoas que você decide conhecer por apps de relacionamento. Mas depois desse caso e do cenário que estamos vivendo hoje em dia, você acredita que ainda é seguro conhecer pessoas por apps de relacionamento? Já me conta aqui nos comentários a tua opinião. Casos criminais que chocaram o Brasil, mas foram esquecidos pela população. Vocês lembram dos irmãos que desviveram várias pessoas lá no Rio de Janeiro e depois de tudo isso ainda violaram? Esse caso aconteceu lá na década de 90 no Rio de Janeiro e esses dois aqui acabaram cometendo coisas indescritíveis com as vítimas. Mas se você não lembra ou não conhece esse caso, então fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar os detalhes perturbadores por trás dele. Mas antes do caso, já curte o vídeo e me segue. Entre os anos de 1991 e 1995, os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, que moravam lá na região de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, se tornaram os protagonistas de um dos casos mais chocantes e mais perturbadores do Brasil. Ambos tinham um histórico de violência e distúrbios psicológicos. Eles se mantinham isolados socialmente e viviam em condições muito precárias. E com isso acabaram desenvolvendo comportamentos muito cruéis. Eles atraíam as vítimas, que geralmente eram mulheres negras, pobres e em situação de vulnerabilidade. E eles prometiam diversas coisas para essas pessoas, como carona e também ajuda financeira. E assim que eles conseguiam levar essas pessoas para um local mais isolado, as coisas mais horríveis aconteciam. Eu não consigo falar os termos corretos para os atos que eles cometeram, mas pelas palavras que eu vou te falar, você mais ou menos consegue entender o que é. Em muitos dos casos, os irmãos acabavam praticando e logo depois acabavam desconectando eles. E um dos casos mais chocantes desses irmãos foi de um casal que estava próximo de uma cachoeira. Eles acabaram utilizando uma pedra para desviver o homem e logo depois disso acabaram violando. E a mulher desse homem ali, mesmo estando muito machucada, ela conseguiu forças para fugir do local e pedir ajuda.
e foi só depois disso aí que as investigações sobre os irmãos começaram. A polícia vasculhou áreas rurais por meses, até que acabaram encontrando algumas pistas em uma cabana abandonada. E nessa cabana haviam muitos vestígios de líquido vermelho e itens pessoais de outras vítimas, e também diversas roupas e outros objetos que foram queimados lá. O Ibrahim foi o primeiro a ser localizado pela polícia, mas ele resistiu e acabou perdendo a vida em um confronto. E isso aconteceu lá no ano de 1995. O Henrique acabou ficando foragido por mais tempo, mas ele acabou se entregando à polícia no ano de 1996. E no julgamento ele foi condenado a mais de 34 anos de prisão. Esse caso teve uma repercussão muito grande naquela época e acabou inspirando alguns filmes brasileiros, como o filme Isolados lá de 2014, que inclusive foi estrelado pelo ator Bruno Gagliasso, e o filme Macabro lá de 2020, que reconta todos os passos dos irmãos com base nos autos do processo. Mas se você é uma pessoa sensível, eu te recomendo a não assistir esses filmes. E até os dias de hoje, os detalhes desse crime acabam assombrando as pessoas lá de Nova Friburgo, e levantou diversas polêmicas e diversas perguntas sobre como duas pessoas que aparentemente são normais conseguem fazer algo tão cruel. Mas se você já conhecia esse caso, deixe saber a tua opinião aqui nos comentários. E se gosta desse conteúdo, já curte o vídeo e me segue. Essa garota é a Abby Choi, ela tinha 28 anos de idade e vivia em Hong Kong com a sua família. Mas o que ninguém imaginava é que a Abby perderia a vida de uma forma trágica e os principais suspeitos seriam sua própria família. Mas antes dos detalhes bizarros sobre esse caso aqui, já curte o vídeo e me segue. A Abby era uma jovem muito bonita, era uma influencer muito conhecida lá na região e estava no auge da carreira. Mas o que ninguém imaginava é que a própria família da Abby estava tramando algo macabro contra ela. Ela tinha um grande destaque no mundo da moda, fazia desfiles internacionais e inclusive saía na capa de diversas revistas. Só que lá em fevereiro de 2023 ela acabou desaparecendo de uma forma misteriosa. E o desaparecimento dela só foi comunicado porque amigos informaram que ela tinha um evento muito importante e que ela nunca faltava. Mas nesse dia ela não apareceu e não atendia o celular. A polícia então logo começou as investigações, mas 4 dias depois acabaram encontrando algo macabro dentro da casa do próprio sogro dela. Eles acabaram encontrando partes dela desconectadas dentro da geladeira e também em panelas cozinhando. Esse caso acabou chocando o país todo naquela época e o motivo foi simplesmente por ganância. E isso que a Abby vinha sustentando a família do ex-marido mesmo depois da separação. Ela basicamente sustentava a família toda do ex-marido, incluindo o ex-sogro, a ex-sogra e também a ex-cunhada. E tudo indica que eles tenham planejado tudo isso depois que a Abby decidiu vender uma propriedade que era muito bem avaliada, que estava no nome dessa família. Isso acabou gerando uma disputa muito grande entre eles e eles não aceitavam perder aquele imóvel. Foi nesse ponto ali que a família decidiu planejar tudo isso contra ela. E no decorrer das investigações revelaram que esse crime foi premeditado, eles tinham preparado tudo antes. Haviam alugado essa casa algumas semanas antes, tinham comprado todas as ferramentas que usariam ali e também já sabiam como fazer para se livrar das partes dela. Durante as investigações, a polícia rapidamente ligou a família ao caso e todos os envolvidos ali acabaram sendo presos. E esse caso da Abby Choi nos faz pensar que muitas vezes o inimigo não está nas ruas, e sim dentro da própria casa. Mas agora já me deixa saber a tua opinião aqui nos comentários. E se você gosta desse conteúdo, já curte o vídeo e me segue. Essa garota passou 27 anos da sua vida trancada no porão da própria casa, teve 7 filhos lá dentro e o responsável de tudo isso foi o próprio pai dela. Mas antes desse caso bizarro aqui, já curte o vídeo e me segue. Lá no ano de 1984, em uma pequena cidade na Áustria, uma garota de 18 anos chamada Elisabeth Fritzl simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. A polícia até começou a investigar o caso do desaparecimento, mas o próprio pai da garota, o Joseph Fritzl, acabou apresentando uma carta que a própria Elisabeth tinha escrito dizendo que tinha saído de casa para participar de uma seita. E devido a essa carta escrita pela própria Elisabeth, o caso acabou sendo arquivado. Mas o que ninguém imaginava é que o próprio Joseph havia criado um porão secreto em casa. E esse porão era uma espécie de bunker subterrâneo, e inclusive ele já vinha reformando esse porão há muitos anos e ninguém desconfiava disso. E no dia do desaparecimento, o Joseph chamou a Elisabeth para descer até o porão com ele para levar algumas caixas lá para baixo. E nisso ele simplesmente acabou trancando a garota lá. E para vocês terem uma noção de o quão planejado foi esse caso, ele era completamente isolado acusticamente e ainda possuía um sistema elétrico isolado de tudo, e com uma senha digital que somente ele sabia. E no decorrer desses 27 anos ali, a Elisabeth acabou sofrendo os maiores tipos de... Tanto é que ela acabou tendo 7 filhos ali dentro. O mais bizarro desse caso é que ninguém da família desconfiava desse porão.
o Joseph ia várias vezes nesse porão ali levar comida, medicamentos e até mesmo outros itens para Elizabeth. Inclusive, a Elizabeth tentou fugir desse porão ali por diversas vezes, mas a cada nova tentativa de fuga ela sofria as maiores. E no decorrer desses anos ali, conforme Elizabeth foi tendo os filhos, o local se tornou muito pequeno para tanta gente. Então o Joseph acabou pegando 3 dessas crianças ali, levou até a porta de casa dizendo que a Elizabeth havia abandonado eles ali. E eles de fato foram criados pelo casal, enquanto os outros filhos dela continuavam lá embaixo do porão. E esse caso todo só foi descoberto e veio à tona porque lá em 2008, uma das filhas da Elizabeth acabou ficando muito doente e precisava ir para o hospital. Mesmo ali o Joseph tentando relutar a situação, ele acabou aceitando e levando a criança para o hospital. Essa equipe do hospital logo suspeitou da origem da garota e a polícia logo foi chamada. E depois dos interrogatórios, finalmente Elizabeth e seus filhos foram libertos do porão. E esse caso simplesmente tomou uma enorme repercussão porque ninguém imaginava como seria passar 27 anos da sua vida trancado dentro de um porão. O Joseph foi preso lá em 2009 e foi condenado à prisão perpétua. A Elizabeth e seus filhos foram levados para um local seguro e protegido pelo governo austríaco. E realmente precisaram receber muito tratamento psicológico para lidar com toda essa situação. E esse caso aqui faz a gente pensar sobre o quão longe uma pessoa pode ir para esconder segredos obscuros. E também sobre o quanto é difícil a gente enxergar coisas que talvez estão ali, debaixo do nosso nariz. Mas se você já conhecia esse caso, me deixe saber a sua opinião aqui nos comentários. E se gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo e me segue.